A escola teológica partiu da meditação sobre Deus. Eu parti simplesmente da meditação sobre o homem e, no entanto, cheguei às mesmas conclusões. Renovação, número 468. Partindo do problema gnosiológico, tentará, na inacabada teosofia, teria três partes: ontologia, teologia natural e cosmologia, 5 volumes póstumos, entre 1859 e 1874, a passagem definitiva ao metafísico, unidade e multiplicidade do ser, que é uno, mas se articula em três formas: ideal, real e moral. Na gnosiologia de Rosmini, elementos kantianos e platônicos encontram-se com outros empiristas e sensistas. O sensismo de Condillac e Locke estava muito difundido na Itália, numa reconciliação superadora. Gilbert atacou a sua doutrina da percepção intelectiva. O conhecimento humano resulta da aportação da sensação à inteligência. Sobre os erros filosóficos de Antônio Rosmini. Aqui, Rosmini respondeu com Gilbert e o panteísmo, em 1846. Atenção especial mereceu, em psicologia, a sua teoria do sentimento corpóreo, fundamental, que antecipa certas páginas de Merleau-Ponty e Gabriel Marcel, e certas referências ao mundo psicológico subterrâneo, onde não faltam aproximações das modernas psicologias das profundidades. Fundamental para a concepção ética, exposta sobretudo em Princípios da Ciência Moral, de 1831, História comparada e crítica dos sistemas em torno do princípio da moral, de 1837, e Antropologia a serviço da ciência moral, de 1838, e Tratado da Consciência Moral, de 1839. É o conceito de pessoa. O imperativo categórico da moralidade, segundo Rosmini, pode formular-se assim: reconhece praticamente, agindo, o ser que conheceste especulativamente, o que implica a justiça que leva a reconhecer a cada um o que lhe é devido. Formulando ainda, de outro modo, a lei interior da pessoa é a fidelidade ao ser. Ser moral é, a um tempo, uma objetivação da vontade subjetiva e uma subjetivação ou interiorização da vontade. A sua concepção ontológica representa uma síntese que procura fazer justiça ao idealismo, ao realismo e ao voluntarismo, superando os unilateralismos de cada um. No que respeita à existência de Deus, aceitando as 5 vias de São Tomás e outras demonstrações a posteriori, Rosmini pensa que, no fundo, todas se baseiam num princípio de razão evidente. A sua argumentação essencial pode assim sintetizar-se: o ser ideal não pode existir sem o ser real e concreto e, em última análise, sem o ser real, Deus, o único que é verdadeiramente ser, enquanto os entes apenas têm ser. Na sua Teodiceia, propõe uma lei do meio mínimo, de sabor leibniziano. A sua Filosofia Política, de 1839, e Filosofia do Direito, de 1845, baseiam-se na sua concepção da pessoa e da justiça. Para Rosmini, o objetivo a procurar pelos governantes é o bem comum, bem dos indivíduos que compõem a sociedade, e o bem público, bem do corpo social como organismo, devendo, em caso de conflito, prevalecer o primeiro. Na polêmica entre individualismo e estatismo, Rosmini opta por subordinar tanto os indivíduos como o Estado à justiça, obtendo uma conciliação superior. Importantes e valiosas são as suas publicações de índole pedagógica, Saber sobre a unidade da educação e do princípio supremo da metódica, cheias de atualidade. Na Lógica, de 1854,
revela grande erudição ao traçar-lhe a história desde Aristóteles a Hegel, e manifesta-se aristotélico original. Osmini suscitou vivas oposições e críticas, sobretudo em 3 ocasiões: entre 1840 e 1843, depois de ter sido criticado no Tratado da Consciência Moral, o probabilismo defendido pelos jesuítas em 1848 e 1849, no contexto político e tentativa de reforma da Igreja acima referido. Depois da morte, foram condenadas 40 proposições suas, 29 das suas obras póstumas, 11 das outras, por parecerem menos conformes com a verdade católica. Por serem, segundo os seus críticos, ontologista, panteísta e idealista. Os seus seguidores têm vindo a defender que os estudos ulteriores manifestaram a perfeita ortodoxia de tais teses.